nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a questão de como a gente vai ganhar as almas para Cristo, né? Jesus deixou isso bem claro quando ele chamou seus seguidores: venham após mim e vou fazer de vocês pescadores de homens. Então não tem como negar que faz parte do processo do evangelho. Eu aprendo, pratico, tenho resultado, depois eu vou levar esse evangelho para outras pessoas. Essa é a vontade de Deus para todos. Quando alguém diz assim: eu não tenho vocação para isso não é questão de vocação, é questão de obediência. Eu obedeço ou não obedeço. Deus manda fazer, eu vou lá e faço. Só que a gente percebe que algumas pessoas, elas usam o seguinte argumento, diz assim: Marcelo, mas as pessoas hoje não querem Jesus. As pessoas hoje não querem ouvir mais de Deus, as pessoas não querem servir ao Senhor. Eu já tentei, já evangelizei, já falei na minha rua, já falei para as pessoas que eu conheço, e eu percebo que as pessoas não querem seguir o Senhor. Bom, existe um fundo de verdade nisso, né? Então, como a gente sabe, tem muita gente com o coração endurecido para o evangelho, então é uma verdade. Há muita resistência por vários fatores, questões espirituais. A gente sabe que existem espíritos malignos que cegam as pessoas. As escrituras dizem assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, tem muita gente que está cega, consegue ver. Outros não veem por causa do mau testemunho dos cristãos. Tem pessoas que dizem assim: para ser crente igual a minha irmã, ou a minha cunhada, ou meu primo, eu prefiro não ser. São pessoas que não passam pela porta e nem deixam os outros passarem. Então tem gente que não quer seguir por causa disso. Tem pessoas que têm um coração endurecido por si só. Mas também tem muita gente que não vem para o evangelho porque muitos cristãos não se preparam para levar o evangelho da maneira certa. Eles não se comunicam bem, não sabem expressar bem, não transmitem confiança, nem segurança e nem conhecimento devido. Então, assim, se a gente quer cumprir a missão do Senhor, eu sei que Deus vai fazer a parte dele. Como diz as escrituras, uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Mas não tem como negar que a gente precisa se preparar para fazer a nossa parte. Eu percebo que tem muita gente que erra exatamente aí, que não se prepara. E não quer se preparar e não enxerga a importância disso. Então eu quero hoje amplificar a percepção de vocês, para a gente poder distinguir quem realmente não quer, quem realmente é traumatizado por causa dos maus exemplos, mas quem são aquelas pessoas que querem. E o problema não está nas pessoas, está na gente. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso entender para me cumprir a missão do qual Jesus designou para todos nós é entender que quando você vai apresentar alguma coisa, e pode aquela pessoa dar valor a você e dar crédito, é o quanto você conhece sobre aquilo, sobre aquele assunto. Então, eu pergunto: quando as pessoas elas vão ao médico, qual médico que tem mau valor, que tem maior aceitação? Não são os que são detentores de mau conhecimento, mais preparo? Então, qualquer área da vida, os profissionais que são mais reconhecidos são aqueles mais capacitados. Faz sentido para vocês? As pessoas elas vão dar crédito a partir do valor que aquela pessoa tem. E aquela pessoa gera valor com o conhecimento que ela passa. Então, o que ocorre? Queremos falar de Jesus, mas conhecemos pouco sobre ele. Aí a pessoa diz assim: então eu tenho que fazer uma faculdade teológica, eu preciso ler a Bíblia quantas vezes. E aí isso é um grande equívoco. O que a gente precisa dominar muito bem não é toda a Bíblia. E não estou dizendo que seja errado buscar esse conhecimento. Mas eu preciso entender o que de fato é importante nos dias de hoje. O que vai fazer a diferença, o que vai mudar a vida das pessoas. Por incrível que pareça, a maioria dos cristãos conhece muito pouco sobre o seu próprio Senhor, sobre Jesus. Então, se a gente quer alcançar as pessoas precisam ver o quanto eu, de fato, tenho conhecimento daquele a quem eu sirvo. O que seria na prática? Você conhece a doutrina de Jesus? Você conhece a vida de Jesus? Conhece as promessas de Jesus? Conhece a trajetória de Jesus? Você conhece bem as experiências de Jesus, os milagres que ele fez? Então, tem muita gente que não vem para o evangelho, não é porque elas não querem, é porque a gente tem um conhecimento superficial de Cristo. E assim, para mim não faz sentido dizer que Jesus é meu Senhor se eu não sei nada sobre ele. Então, o que eu preciso? Eu preciso me aprofundar no conhecimento daquele a quem eu sirvo, de quem eu vou falar. Se eu entendo que Deus quer que eu fale do amor de Deus, que eu leve a Cristo para as pessoas, eu preciso me dedicar ao conhecimento da verdade que está nele. Então, a primeira orientação que eu dou para vocês é: estude tudo sobre Jesus, pesquise tudo sobre Jesus, leia tudo sobre Jesus. Você vê que o assunto de Jesus é tão importante que Deus mesmo inspirou homens para que tivéssemos hoje 4 evangelhos, contando a história de quem? De Jesus. Será que isso foi à toa? Ou Deus tinha um propósito através disso? Começa Mateus, termina Mateus, começa Marcos, termina Marcos, começa Lucas, termina Lucas, começa João, tudo falando da mesma pessoa? Será que é por acaso? Ou Deus queria que esse conhecimento chegasse à nossa mão e que a gente estudasse e nos desse a capacidade e a condição de estarmos tão bem preparados para apresentar às pessoas essa proposta? Então, o primeiro passo que eu queria deixar claro para vocês é: podemos alcançar muitas vidas? Sim, mas vamos nos preparar?
Vamos ler o Evangelho várias vezes. Vamos fazer várias pesquisas sobre tudo que Jesus fez. O que você não entendeu, você pode pesquisar as parábolas, os textos, a doutrina, seja tirando dúvida comigo, seja pesquisando na internet, indo lá no chat. Mas vamos nos aprofundar sobre Cristo. Isso é, quando você ama alguém, você dá muito valor àquela pessoa. Você quer saber tudo sobre ela. Você quer estar perto dela. Por quê? Porque você está apaixonado, porque você ama. Então, na realidade, se a gente realmente ama Jesus, você quer saber tudo sobre ele. Tudo que ele disse, tudo que ele falou, como ele falou, o que ele fez. Mas por quê? Porque primeiro eu amo ele intensamente. Quando eu abrir minha boca para falar para as pessoas dele, eu vou ter muita clareza e muita firmeza do que eu estou falando. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, poxa, faz todo sentido, eu preciso de Jesus na minha vida. Que é a forma que você apresenta e o conhecimento que você tem sobre o assunto. Não para se mostrar alguém que sabe muito, mas que sabe apresentar ele da maneira certa, de maneira que as pessoas dizem assim, eu quero esse Deus que está na sua vida. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Ótimo. Então, reflitam quanto vocês conhecem. E se conhece pouco, comece a estudar de novo. Eu mesmo estou estudando novamente os evangelhos. Agora que tem o chat, então ficou mais fácil ainda. Eu vou lá, pesquiso, peço o original do grego, qual o sentido daquilo, o que serve, o que Jesus disse. Isso ajuda bastante. Então, o que eu posso dizer para vocês, sejam especialistas no conhecimento de Cristo. O conhecimento faz parte do processo para eu poder cumprir a minha missão de ganhar almas para Cristo. Para ninguém amanhã dizer assim, as pessoas não querem, não, sou eu que não sei. Eu preciso melhorar minha capacidade de trazer esse conhecimento para as pessoas.